É, Bom dia, pessoal. Eu sou Israel, para quem não me conhece, sou aluno do curso de Engenharia de Software da UEPA mesmo, né? E hoje eu vou falar sobre a norma ISO IEC 27001, que ela trata basicamente ali da gestão da segurança da informação, né? E a proposta que eu fiz é como que ela pode ser aplicada ali no contexto da nossa própria universidade, né? Assim como proposto na atividade. Então, eu vou começar aqui mostrando o roteiro, né? O que que a gente vai ver aqui hoje, para não ficar tão perdido. Começando ali pela contextualização, eu organizei em 8 blocos para ficar mais didático, né? A gente vai começar ali pela contextualização, depois a gente vai entender ali por que que a segurança da informação ela é relevante hoje. Vamos passar pela norma em si, os pilares, a estrutura, os controles, a gestão de risco, e aí depois a gente vai entrar na parte dela aplicada, né, no nosso contexto e como que isso pode funcionar ali dentro da web em si, né? E aí no final eu vou trazer algumas análises críticas, assim como também os desafios, os benefícios, né? Se realmente vale a pena pensar de fato nessa norma aí. Então vamos começar pelo começo, né? De fato. Por que que a segurança da informação ela tanto importa hoje no nosso cenário? Então, vamos lá. Assim como os amigos já falaram aqui, né, nas outras apresentações, durante muito tempo a TI ela foi tratada ali como um setor de apoio dentro das organizações, né? Então era normalmente aquele pessoal que fica ali por perto dentro de uma salinha consertando o computador, resolver problema de rede, mas isso mudou, né? Hoje a informação ela é um dos ativos mais valiosos que a gente tem dentro de qualquer instituição. E a forma como ela é tratada em si, armazenada, protegida, virou de fato ali uma questão estratégica, né? Então, é aí justamente que a governança de TIC entra. Então ela funciona como, vamos entender aqui como um equilíbrio entre dois polos, né? De um lado a gente tem a criação de valor, entregar benefícios, otimizar recursos, inovar, enfim, e do outro a gente vai ter gestão de risco, a proteção dos dados, garantir a conformidade legal e reduzir de fato as incertezas, né? E aí no caso das instituições públicas, como o nosso caso da UEPA, é ainda mais crítico, né? Porque a gente lida ali com dados pessoais de milhares, né? No nosso caso centenas de alunos, servidores, né? E a gente está muito sujeito à LGPD, em si, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, órgãos como o TCU, por exemplo, eles vêm cobrando cada vez mais essa maturidade da governança de TI dentro de universidades públicas, por exemplo, né? Não só universidades como polos públicos, né? Então, a ISO IEC 27001 ela surge exatamente como a resposta, né, para essas demandas que a gente tem. Então, ela traduz a segurança da informação em uma maneira prática e organizável ali, principalmente auditável, né? Então, afinal de contas, né, o que que é exatamente essa norma? A gente vai ver aqui exatamente a descrição dela. Então, a ISO/IEC 27001 ela é basicamente uma norma internacional que ela foi publicada pela ISO em conjunto com a IEC, obviamente, e ela basicamente ela define ali os requisitos para a gente estabelecer, implementar, manter e melhorar um sistema de gestão de segurança da informação, que no caso é o SGSI, né? Então, a versão atual, se eu não me engano, é de 2022, ela trouxe alguns ajustes para incorporar ali as preocupações mais recorrentes, como a segurança cibernética e computação em nuvem, né? Então, no Brasil, ela é abordada principalmente pela ABNT ali como a NBR, ISO e IEC 27001. Então, é bastante importante ali porque ela vai mostrar pra gente que não é uma criação isolada do mercado, né? E sim um padrão que ele é consolidado mundialmente. Então, várias organizações utilizam essa mesma norma, tá? Então, ela de fato, se a gente for parar para analisar, ela não existe sozinha, né? Não é somente a 27001. Na verdade, ela é mais um ecossistema em si. Então, a gente tem ali a 27000 sendo o que a gente deve fazer, que ela vai basicamente definir os requisitos, a base da certificação, enfim. A 27002, ela vai complementar, né? E dizendo ali exatamente como fazer, ou seja, como que a gente vai implementar aquele guia ali. E a ISO 31000, ela vai cuidar da gestão de riscos, de maneira bem geral, na verdade, tá? E alguns frameworks também, como o COBIT e o ITIL, né? Que a gente viu aí em sala de aula, que eles vão cobrir a governança e a gestão, de fato. Um ponto que costuma gerar bastante confusão aqui é sobre a certificação, que ela é feita somente pela 27001, tá? Então, a 27002 ela é só um complemento, ela é um guia complementar, digamos assim, né? Então, agora que a gente já sabe aqui o que é exatamente essa norma, a gente vamos tentar entender melhor o que é o SGSI e os principais pilares dele, né? Então, vamos lá. O SGSI ele é basicamente o núcleo, né? Vamos dizer assim, o núcleo da norma, que ele é um conjunto articulado ali de políticas, processos, pessoas e tecnologias, né? Que gerenciam esse sistema ali de maneira bem sistemática, na verdade, tá? Então, principalmente os riscos, né? Da implementação, de fato, dessa norma, né? E aí a gente tem a preservação de três pilares
que são considerados ali fundamentais, né, que é basicamente confidencialidade, integridade e disponibilidade. Sendo que a confidencialidade é basicamente garantir que essas informações sejam acessadas apenas por quem tem autorização. Então imagina, a gente tem lá o histórico acadêmico que é lançado ali de um determinado aluno, né? Ele não pode ficar acessível para qualquer outra pessoa. Então eu não posso ver as notas do Vinícius, por exemplo, né? Então a questão da integridade, ela assegura que os dados não sejam alterados de maneira indevida, né? Então a nota, uma vez que ela foi lançada no sistema, ela tem que permanecer do jeito que está lá, sem ser modificada, né? Igual a Mariana faz às vezes. Então a disponibilidade ela vem exatamente para trazer ali que a informação ela precisa estar acessível quando necessária, sempre que a gente precisar ter acesso à informação, a gente tem que ter esse acesso. Então, por exemplo, no período de matrícula, o sistema não pode cair, que é o que acontece todas as vezes, né? Então, vale um complemento aqui, né, que o ITIL ele é basicamente uma referência em gestão de serviço de TI e ele acrescenta, digamos que um quarto objetivo, assim, né, que é justamente a autenticidade, que vai vir para justamente garantir que a confiabilidade das transações e as trocas de informação. Então, vale a pena a gente mencionar isso aqui também, tá? E como que o SGSI se mantém funcionando ao longo do tempo? Né? Como que funciona um ciclo de vida, né, desse tipo de tratativa? Bom, a norma ela adota ali principalmente a lógica do ciclo PDCA, a gente viu em sala de aula também, que é basicamente o plano do Check e Act, que é fundamental, né? Porque basicamente vai impedir que a segurança ela seja tratada ali como um projeto que tem começo e fim. Ela vai trazer ali de uma maneira cíclica, né? Que é um processo permanente. Então, no plan, a gente basicamente vai planejar, assim como o nome diz, né? Definir ali os objetivos, identificar riscos, criar política de segurança, enfim, correspondendo ali consecutivamente às cláusulas 4 e 6 dessa norma, né? Então, o do ele vai implementar justamente, no caso, colocando ali os controles em prática, treinando pessoas, operando os processos, correspondente ali às cláusulas 7 e 8. No check, a gente vai verificar, obviamente, né, fazer questão das auditorias internas, monitorar indicadores e faz a análise crítica ali em si, né, que é basicamente checar o que está acontecendo. E no act a gente vai corrigir, né, obviamente, que é tratar ali as não conformidades, os erros que forem aparecendo, né, ajustar o que não está funcionando, enfim. E esse ciclo ele é basicamente o mesmo que sustenta aí a melhoria contínua, né? Que a gente viu lá no serviço de ITIL. E, bom, a ideia é que a organização não implanta ali os controles somente de uma vez ali e abandona, né? Como eu disse, é um processo cíclico, né? Que a gente tem que ficar revisando periodicamente, enfim, sempre se adequando ali aos novos tipos de ameaça que aparecem, né? Então, agora a gente vai ver mais detalhes nessas cláusulas em si para entender um pouco melhor. Então, vamos lá. A ISO IEC 27001, ela segue uma estrutura de alto nível, né? Então, como as outras normas, por exemplo, né? Que é a ISO 9001 de qualidade. Então, isso facilita bastante a integração entre os sistemas de gestão. Fica mais fácil para a gente integrar, de fato, né? Então, as cláusulas 4 e 10, por exemplo, são as que têm requisitos obrigatórios, né? Digamos assim. A cláusula 4 ela exige que a organização compreenda o seu contexto ali, o ambiente interno e o externo também, né? Partes interessadas e principalmente definir ali o escopo do SGSI. A 5 ela trata de liderança, né? E aqui que é importante, né? O comprometimento da alta direção é justamente o requisito, não a recomendação, tá? Então, a 6 ela vai focar no planejamento, a 7, da 7 em diante, na verdade, os recursos, competências, conscientização, a 8, a operação em si, a 9 ela vai trazer a avaliação do desempenho com auditoria e monitoramento, a 10 ela vai fechar o ciclo ali da melhoria contínua. Agora que eu vi que o slide ficou meio bugado aqui embaixo, mas é basicamente para vocês repararem aqui nas cores, né? A gente vai basicamente mapear exatamente as fases ali do PDCA que a gente viu antes, né? Então, e junto com essas cláusulas, né, a norma ela traz um catálogo de controles no anexo A, que é um documento anexado aí que eu vou falar agora, né? Então, enquanto as cláusulas, basicamente elas vão definir a estrutura de gestão como um todo, né? O anexo A ele vai basicamente apresentar os controles de segurança que eles podem ali estar relacionados, né, conforme os riscos que a gente identificar durante esse processo de implementação, né? Então, na versão de 2022, esses controles eles foram reorganizados. Eles eram 114 controles e 14 domínios, e agora são
apenas 93 controles e 4 categorias, né? Então a gente separa ali entre organizacionais, de pessoas, físicos e tecnológicos, sendo eles, né, organizacionais, políticas, responsabilidades, gestão de ativos. O de pessoas está relacionado a treinamento, conscientização, termo de uso. Físico, a gente fala muito sobre proteção de instalações, controle de acesso e data centers. E tecnológicos, a gente vai falar sobre criptografia, controle de acesso lógico, monitoramento de logs. E aqui é interessante a gente destacar um ponto fundamental, né? Que a norma, ela, de fato, não exige que todos os 93 controles sejam aplicados. Né? A gente tem a seleção ali que é baseada justamente nos riscos reais da organização. Então, essa é uma decisão que é registrada em um documento chamado de declaração de aplicabilidade. Então, implementar controle sem critério é basicamente desperdício conforme a norma, né? Então, o que é basicamente esse guia de seleção de controles, né? A gestão de risco, sendo que ela é o verdadeiro núcleo da norma, né? Então, vamos entender melhor o que é de fato a gestão de risco, né? Então, se a gente tem um elemento que sustenta toda a lógica, seria basicamente a gestão de riscos, se a gente fosse traduzir ali, né? Então, a fórmula é bem simples, na verdade. Risco é igual a probabilidade vezes o impacto. Então, novamente, o processo ele continua sendo ali em 4 etapas, né? Primeiro, a gente tem que estabelecer o contexto, entender ali quais são os parâmetros internos, também os externos, né? Definir os critérios de risco. O segundo, a gente vai avaliar os riscos de fato, né? Identificar e analisar cada risco em si. E o terceiro, classificar, usando ali a matriz de impacto, né? Por probabilidade, que a gente viu em sala de aula também. E o quarto, a gente vai tratar, que é justamente decidir o que vai fazer com cada risco, né? E aí a gente tem basicamente ali 4 opções de tratamento, que é eliminar, mitigar, transferir e aceitar. Eliminar o risco, a gente faz alterando ali o plano de fato, né? Mitigar, a gente vai reduzir a probabilidade ou o impacto, né, daquele determinado risco. Transferir, a gente vai literalmente transferir para um terceiro, como se fosse ali um seguro de contrato, ou simplesmente a gente pode no final aceitar, que é a última forma de classificar aí, né? Que é aceitar e é isso aí, tá tudo bem, né? A gente aceita conscientemente ali o risco e entende que ele é residual, né? Então, a ideia não é eliminar todos os riscos de fato, né? Porque isso é impossível, né? Então, é basicamente identificar, classificar e tratar ali os mais relevantes. Então, a gente não vai basicamente eliminar tudo, né? A gente vai priorizar de fato. Então, vamos ver como que é essa classificação na prática, né? E a gente vai ver aqui algumas áreas de riscos que são consideradas ali mais relevantes, né? Então, primeiro, a gente tem aqui a matriz, né? Na prática, eu vou mostrar para vocês aqui as duas tabelinhas aqui que são importantes a gente passar por elas, né? Então, a gente vai cruzar aqui a probabilidade com o impacto, a gente chega ali em 3 classificações. A gente tem baixo, moderado e crítico. Baixo, a gente simplesmente monitora, né? O moderado, a gente planeja com ação preventiva. E o crítico, a gente exige ali uma acertação imediata, né? Digamos assim, com um plano de contingência, enfim, todas essas outras tratativas que a gente viu ali quando o risco ele é de fato crítico, né? Então, aqui do lado direito a gente tem as áreas de risco digital que são mais relevantes para a instituição, como por exemplo a nossa, né? Então, com base no material ali da Deloitte ENAP, a gente tem ali basicamente os principais problemas, né, e riscos que a gente pode ter na nossa faculdade, que é cibersegurança, vazamento de dados, são os mais críticos, eu acredito que eu identifiquei dessa forma, né, porque, bom, ataques, a gente tem ali perda de informação, no caso, a gente não está garantindo de fato ali a confidencialidade dos dados, né? Então, uma vez que é muito fácil vazar os dados ali de cada um dos alunos, a gente tem um risco gigante, né? Depois a gente tem privacidade, né? Que é basicamente, pela LGPD, é um risco real. Quando a gente tem um manuseio inadequado dos dados pessoais, então está envolvido ali com o treinamento da galera que faz realmente esse manuseio dos dados da galera, né? Então a gente vê que recentemente a gente teve que mandar todas as documentações de novo, a gente não sabe o que aconteceu, ninguém explicou, mas é isso aí. E aí ficou por isso mesmo. E aí a gente ainda tem os riscos, né, que são ali tecnológicos, operacionais e também de resiliência, né? Que é basicamente quando a instituição depende demais de um sistema que pode ficar ali indisponível, que é o caso que mais acontece na web. Então a gente é dependente do SIGA e infelizmente ele não está ali disponível sempre que a gente precisa, né? Então é um exemplo justamente concreto aí, né? A gente tem ali um sistema acadêmico que armazena todas as notas e dados e a gente precisa de uma proteção muito mais elevada, porque é justamente um site institucional que, de certa forma, é de acesso público, né? Então, o impacto de uma falha dentro desse contexto ele é muito diferente, tá? Então, para garantir que esses riscos eles estejam de fato controlados de verdade, né? A gente tem um modelo aí de defesa em camadas, que é muito interessante trazer também, tá? Então, esse modelo
das 3 linhas do TCU, né? Que é aquele órgão que eu falei que é o órgão fiscalizador lá, né? Então, ele basicamente, a primeira linha, ela é 100% operacional, são os gestores do processo, o dono do risco, controles que funcionam dentro do dia a dia, de fato, são as pessoas ali da linha de frente, né? Então, na UEPA, a gente tem ali associado, no caso, os técnicos de TI, a galera aí do TI, né, que faz, no caso, o Cylon, enfim, essa outra galera. Eu nem sei se o Neto tá mais, enfim, mas seria essa galera aí do operacional. E os administradores do sistema, no caso, o pessoal que trabalha de fato ali monitorando o sistema, né, inserindo dados o tempo todo, e os servidores que lidam com os dados sensíveis, né, que é basicamente aonde está armazenado todos esses dados. Né? Então, a segunda linha é corporativa, então a gente pode associar isso sendo a política de riscos, o comitê de segurança da informação, o processo formal de gestão. Então, é aqui que a gente vai definir de fato a estratégia, né, digamos assim. Aí a gente tem a terceira linha, que é a auditoria interna. Então, ela vai avaliar ali de forma independente, né, digamos assim, os controles que estão funcionando para ver se está funcionando ali como eles deveriam de fato. Né? Então, depois a gente tem, acima de tudo isso é importante a gente mencionar também, obviamente, que é a alta administração, que no caso da UEPA, né, a gente tem aí sendo a reitoria, que é quem de fato patrocina, né, e sustenta ali todo o processo. Acima dela, eu acredito que a gente tem ali os órgãos, né, de controle externo, como o TCU e o CGU. Né? Então, como o próprio TCU disse, ele não basta ter a estrutura de processos, né? A gente precisa ter uma cultura de gerenciamento de riscos. Então, não é só seguir a norma como padrão, mas sim ter aquilo ali como cultura, ou seja, intrinsecamente ali dentro de todo esse processo. Né? Então, agora a gente vai ver aqui concretamente, né, como que fica essa estrutura, no caso, que é justamente a proposta, né, desse trabalho, né, para aplicada ali à nossa universidade. Né? Então, a gente tem aqui a forma como eu separei, né, que basicamente é organizada ali em formato de pirâmide. Eu achei interessante essa demonstração. Então, no topo a gente vai ter a alta administração, que é a reitoria e a pró-reitoria. No caso, sem esse patrocínio, digamos assim, né? Nenhuma iniciativa de segurança se sustenta. Porque patrocínio, financeiramente falando, né? Então, são eles que vão aprovar ali diretamente a política de segurança, enfim. Abaixo a gente tem o Comitê de Segurança e da Informação, que é basicamente quem vai reunir ali os representantes de TI e gestão acadêmica, né? E principalmente administrativa, que é a galera que vai definir as diretrizes, né? E acompanhar ali os resultados mais propriamente dito. Depois a gente vai ter o gestor de segurança da informação junto com os proprietários ativos, né? Que é proprietários de ativos, na verdade, né? Que faltou um D aqui no meu material. Então, é basicamente quem vai cuidar da operação do SGSI no dia a dia, né? Digamos assim. Então, eles vão cuidar dos sistemas, da base de dados, especificamente falando, né? Então, na base da pirâmide a gente vai ter justamente os usuários, né? Que é a galera que fica ali em contato diretamente ali com o operacional, né? Os servidores, os docentes e os discentes, que é a galera que fica mais ativamente, né? Utilizando o sistema de fato. Então, até porque boa parte dos incidentes de segurança decorre, né, de comportamento humano, digamos assim. Então, junto deles a gente vai ter também a auditoria interna, obviamente, que vai avaliar ali independente, no caso de maneira independente, né, os controles de fato. E esse é interessante porque esse modelo ele separa ali claramente quem vai executar, quem vai supervisionar e quem vai auditar de fato, né? Então é fundamental para a gente entender que a segurança ela não depende de uma só pessoa, né? E sim de várias pessoas, de várias equipes, de uma tratativa realmente de seleção de grupos específicos para resolver cada problemática, né? Então, e para saber se tudo está funcionando, a gente precisa de indicadores, né? Como a gente viu lá, como é que a gente monitora os dados de maneira mais precisa, né? Com indicadores, né? KPIs, enfim. Vamos aqui ver quais foram os propostos justamente para essa tratativa aqui do nosso cenário. Então, esse quadro aqui ele vai trazer basicamente ali os indicadores chaves, né? Que eu trouxe aí. E eu propus para monitorar a segurança da informação da UEPA em si. Então, cada indicador ele vai estar associado ali a um ativo de serviço, digamos assim, né? Ou com a meta e o risco que ele monitora. Então, por exemplo, a gente tem aqui o sistema acadêmico, que ele precisa ter disponibilidade mensal de pelo menos 99,5%, que é aproximadamente, né? Eu achei legal esse número de colocar aí e faz todo sentido, porque o risco ele é monitorado, no caso, o risco que é monitorado é justamente a indisponibilidade no período de matrícula e que afeta milhares de alunos. A gente já passou por isso várias vezes, da gente simplesmente não conseguir se matricular por instabilidade do próprio sistema. Então, aí às vezes acaba a gente tendo que mandar aquele protocolo, né,
para poder se matricular já depois do período de matrícula, enfim, é um problema muito grave, né? Então depois a gente vai ter o tempo médio de resposta de incidentes, que ele precisa ter de ser ali no máximo 4 horas, né? Esse valor aqui eu coloquei mesmo mais como base, né? Normalmente a gente tem aí que geralmente esse tempo de resposta ele pode ser um pouco mais alto, mas eu achei interessante 4 horas, né? Porque nesse caso aí, se a gente não tem uma equipe estruturada nem o fluxo formal, os incidentes eles ficam ali sem o tratamento devido, né? Então, depois a gente vai ter a conscientização, que é basicamente um KPI muito interessante, né? Porque pelo menos ali 80% dos servidores eles precisam ser capacitados em segurança por ano, né? Porque os erros humanos a gente sabe que a gente tem mais incidentes, né, relacionados aos erros humanos em si do que qualquer outra coisa, engenharia social também, enfim. Tá? Então, depois a gente tem o controle de acesso, né, que ele é basicamente 100%, né? As contas elas têm que ser revisadas, backup, enfim, tem que estar, obviamente, em conformidade com a LGPD, com pelo menos 90% dos processos ali de base legal mapeada, né? Então, esses indicadores eles vão tornar a operação mais transparente, justamente por permitir ali que as decisões sejam baseadas em evidências físicas, né, e não achismo. Então, é muito importante a gente ter métrica, justamente para garantir que as decisões que a gente vai tomar, elas sejam embasadas em alguma coisa e não só pensando ali que vai ser aquilo ali porque entendeu? Então, como que a gente garante de fato que esses indicadores eles sejam cumpridos, né? Existem ali alguns mecanismos, né, dentro da própria ISO que a gente consegue destacar aí como que a gente faz essa análise, né, dos KPIs, das métricas, dos indicadores, né? Então, o controle do SGSI ele basicamente acontece por dois mecanismos principais, né, digamos assim, que é a auditorias internas e periódicas, que elas basicamente vão avaliar se o controle está funcionando direitinho ali e no caso, eles estão identificando com conformidade e não simplesmente dados ali que não estão batendo, né, digamos assim. E a gente vai ter também a análise crítica pela alta direção, que é justamente ali o momento em que a reitoria vai avaliar os resultados, definir ali os determinados ajustes caso necessário, né? Então, esses dois mecanismos eles são importantes porque eles vão alimentar o ciclo de melhoria contínua que a gente viu ali atrás, no caso no PDCA, né? E aqui na coluna da direita a gente vai ver ali 5 sugestões de melhorias que eu trouxe também para a nossa universidade. Primeiro, a adoção gradual para começar ali por um escopo mais reduzido, como se fosse um piloto, né? E a gente ir expandindo a partir dele. Depois a gente vai ter o PDTIC, que é basicamente o nosso plano diretor de TIC da universidade, que é muito indicado, né, em órgãos públicos, né? Depois a gente vai ter também, no caso aqui, investir em capacitação contínua, né, tanto da equipe quanto dos sistemas, né, como a gente viu. Cara, a maioria dos erros ali relacionados à segurança de dados são erros humanos, né? Então é interessante a gente trabalhar muito bem nisso aqui também, em capacitação contínua. Quarto, a gente tem que usar ferramentas de monitoramento que realmente automatizem a coleta dos indicadores, né? Porque um processo que a gente tem bastante dor de cabeça hoje é, de fato, a coleta desses dados, né? Muitas das métricas que a gente associa hoje para, no caso, ter essa análise, são feitas ali por humanos que estão inserindo de maneira manual, né? Então, se a gente conseguir automatizar, de certa forma, esse processo, já facilita muito a nossa vida em questão de ter dados para analisar futuramente, né? Então, no quinto a gente vai ter, no caso, adequar a LGPD. Isso aqui é bem padrão, na verdade, né? Então, isso aqui obviamente, a gente tem que estar sempre adequado ali com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, como dizem os especialistas, né, a adoção ela deve ser feita de forma gradual. A gente tem que partir do escopo reduzido, como se fosse um piloto ali, né, um MVP, e aí a gente vai expandindo ali conforme as demais operações, né? Então, vamos olhar com honestidade agora para os dois lados, né? O que a UEPA ganha e o que é o maior desafio que a gente vai enfrentar aí na implementação dessa ISO, né? Então, nesse caso, né, toda proposta ela seria obrigatoriamente encarar esses dois lados aqui, né? Os benefícios e os desafios, né? Então, dos lados benefícios que a ISO IEC 27001 oferece para a UEPA, a gente tem ali proteção dos dados sensíveis de alunos, no caso, servidores, e também das pesquisas, enfim, todo o material que está ali dentro do sistema, em conformidade, obviamente, com a LGPD, que tem que estar alinhado também com o que o TCU cobra, enfim, padronizar os processos, fortalecimento da confiança que toda a comunidade acadêmica. Então, que não adianta nada você ter um sistema que os próprios alunos, discentes, né, o corpo docente ali não utiliza por não ter confiança. E os desafios, eles estão ali mais
voltados para o campo real mesmo, né? Então, o setor público, ele tem, a gente sabe, né, que é bem difícil quando a gente vai mexer com o setor público, principalmente estadual, que é a questão do recurso financeiro, que é justamente escasso, né? Processos de licitação, eles são demorados, a rotatividade de pessoal técnico, a gente vê que é bastante frequente e quando não é, demora até demais. Então, a dependência do patrocínio de alta gestão é um risco. Se a gente muda a gestão, a comunidade pode ser comprometida. Então, a gente tem vários desafios aí voltados, principalmente pelo fato de ser o setor público, né? Então, dentre esses, a gente tem um risco aqui que é o que eu considero que é o mais perigoso, né? Que é justamente a doação apenas formal. Então, implementar esses controles somente para cumprir a exigência ali sem a real aderência das práticas é de fato ali um dos principais riscos que a gente tem, os principais desafios, né? Então isso aí vai criar, com certeza, né? Se caso acontecer, cria ali uma falsa sensação de segurança e a gente vai simplesmente desperdiçar recurso que já é escasso por ser público, né? Então a cultura organizacional ela tem um peso muito decisivo aqui. É a mesma coisa que eu falo para vocês a respeito ali a gente vê nos treinamentos humanos, né? É a mesma coisa, cara. Eu tenho hoje trazendo aqui para um ambiente um pouco mais fora de contexto, né? Eu tenho hoje clientes que a gente, pô, eu tenho um CRM que é para o cara preencher com os dados do operacionais da operação dele e o cara simplesmente não preenche. E no final do mês a gente tem que como é que a gente vai prestar contas ali, né? Como é que a gente vai falar que realmente deu certo a solução, sendo que nem a galera mesmo tá querendo preencher o que é para preencher, que é bem, que no caso para ser justamente a otimização contínua, né? Então, isso é muito importante a gente ter também a cultura de organização, né? Que tem que partir principalmente das pessoas, né? Então, a minha conclusão aqui é que a viabilidade ela está sempre condicionada a isso, né? Que é uma adoção gradual, realista e sustentada justamente por uma liderança comprometida, né? E mesmo que a certificação formal ela não seja de fato um objetivo imediato, digamos assim, né? A gente tem que usar essa norma aí como referência porque ela de fato já agrega valor. Então, para encerrar, vou trazer uma síntese aqui dos 4 pilares que sustentam essa discussão e justamente a análise do trabalho aqui no geral, né? Então, a gente se apoiou aqui em 4 pilares, digamos assim. O primeiro foi a governança de TIC, que é basicamente ali o SGSI, né? Que é exatamente a estrutura que vai alinhar a segurança dos objetivos institucionais, no caso, né? E o segundo, por que ela existe, né? Para resolver os problemas reais, vazamentos, acessos indevidos, indisponibilidade e não conformidade legal. Terceiro, a governança, que de fato não é gestão, ela é totalmente diferente disso. A reitoria governa, ela vai definir a política e o TI vai gerir, no caso, né, digamos assim. No caso, quem vai operar o SGSI no dia a dia é de fato ali o TI, né? Então, são papéis diferentes que, na verdade, se complementam, né? Então, como quarto pilar, a gente teve ali o alinhamento estratégico, que é basicamente o SGSI integrado ao PDTIC, para garantir que cada um desses controles implementados eles sirvam de fato para um objetivo institucional, né? Então eu encerro aqui com uma reflexão, com a frase que eu deixei embaixo, né? Então, fortalecer a segurança da informação significa fortalecer os próprios processos do serviço da universidade, protegendo quem depende dela e contribuindo para uma gestão pública mais confiável e resiliente. Então, eu acho que era isso, né? Eu estou à disposição aí para as perguntas. Muito obrigado, pessoal. 27 minutos de apresentação. Parabéns, Samuel. Vamos para as considerações do seu trabalho. Deixa eu abrir aqui minha cola e a tabela de avaliação. Tranquilo. O primeiro ponto, que eu na verdade queria fazer uma pergunta. Por que tu não usou o template que eu mandei? Então, né, professor? Primeiro, né? Eu não vi. Essa é a Não verdade. acredito, não. Eu não vi. Eu não vi. É porque, cara, é complicado, né? Eu fiz esse trabalho sozinho, né? Aí a gente, pô, ter que fazer justamente tudo sozinho é meio complexo e eu acabei não percebendo. Eu deixei pra fazer na última hora também, enfim. Só um segundo apontando. Beleza, Marcelo. O teu foi
O único trabalho que eu não fiz no template, mas assim, fora essa questão do, do modelo, da ferramenta da BD, enfim, o teu trabalho está muito bem escrito, cara. Consegue trazer os três conceitos ali, os três pilares, na verdade, confidencialidade, integridade e Sim. disponibilidade, bem descritos. E tu ainda traz dentro do trabalho, que era só sobre a ISO 27001, As outras que tu complementam, traz a né? distinção entre a 27001 e a 27002 Exato. dentro do teu trabalho. Tu consegue também articular muito bem a tua análise crítica quanto à realidade. Tu não está colocando nada muito aquém, vou eliminar totalmente as problemáticas. Não, tua aplicação está bem realista. Tipo, eu vou fazer isso e eu tenho X, Y, Z ferramentas para poder fazer isso. Agora, o que poderia ter sido melhorado no teu trabalho escrito? Tu poderia ter colocado uma matriz de risco. No caso, a Tu tabelinha, né, que consegue, você falou. tu consegue ali, tu descreve no teu texto, né? Tu vai identificar, tu vai analisar, vai avaliar os riscos, tratar, mas tu não coloca qual o impacto disso, qual o tratamento desse teu risco, certo? Deixa eu abrir bem aqui no teu texto, Tipo uma assim, na coisa que eu verdade, achei na interessante verdade eu não também. entendi, professor. Eu não entendi. Ficou ruim o áudio? Não, eu não entendi mesmo o que o senhor quis dizer. No caso, Ó, vou abrir aqui no teu texto. Peraí. deixa eu abrir aqui também. Windows dando erro aí. Dando erro aqui no F5. Deixa eu pesquisar por essa máquina, não tô achando. Eita, professor. Peraí que eu vou achar bem aqui, nem tendo que ler de novo. Tá, achei aqui na página 6, 3.4, gestão de risco com o núcleo da norma. Aham. Beleza, tu aborda aqui. Se é um elemento que sustenta a tua lógica é ISO 27001, esse elemento é gestão de risco. Normas exigem que a organização identifique, analise, avalie e trate riscos relacionados à segurança e informação, definindo critérios claros para aceitar, mitigar, transferir ou evitar cada risco. A integração de segurança e risco é o que dá racionalidade às escolhas de controle, pois, em vez de proteger tudo da mesma forma, a organização classifica seus ativos, identifica ameaças, vulnerabilidades e direciona seus esforços para onde o impacto é maior. Se tu tivesse colocado uma matriz entre esses dois parágrafos, tinha dado, digamos, um plus no texto, entendeu? Ah, entendi. Agora que o senhor falou, entendi. Se tivesse simplificado. Entendi, professor. No restante do texto, as tabelas, elas dão uma boa noção quanto à exemplificação. Então, se tivesse trago a tabela, também teria. Não é que não dê para entender, mas é que a gente sempre parte do princípio que a pessoa não Visual, né? sabe. É. Visualmente falando, fica melhor mesmo, é, de fato. Visualmente Realmente. falando. E a gente coloca nesse ponto. Como é que tu usaria, perdão, como é que tu mediria
depois de um prazo de 6 meses, se a implantação dessa ISO trouxe uma melhoria real para a tua problemática que tu colocou na web. Então, geralmente quando a gente fala sobre a análise depois de um determinado prazo de implementação, né, a gente tem que primeiro investigar se a gente teve uma baseline, né, para definir o estado em que estava no momento que a gente aplicou. E não tem muito que fugir além da análise de fato dos KPIs, né? Então, se a gente propôs ali KPIs, a gente vai, obviamente, adaptar eles ali para o nosso contexto e vai analisar para ver se realmente melhorou, né? Então, essa sua pergunta é basicamente associada à análise dos KPIs, comparados ali com o baseline, né? Que é o que a gente vai estabelecer ali no começo do projeto. Beleza. Por que essa tua ISO ela vai depender tanto da tua gestão de riscos? Então, né? Primeiro, né? A gestão de riscos, ela é basicamente o que molda quando a gente fala a respeito dessa ISO, né? Que ela tá quase que 100% associada. Inclusive eu trouxe aqui, deixa eu até procurar o slide que eu trouxe isso aqui, né? Que é basicamente ela associada, no caso, à gestão de riscos, né? Então, quando a gente fala sobre segurança de dados, a gente está basicamente atribuindo ali quase que 100% a risco, né? Então, a gente tem que ter essa análise, ela tem que ser monitorada ali de maneira bem mais eficiente do que qualquer outra coisa, digamos assim, né? Beleza, Zé. Ó, tem algumas perguntas que eu faço que são óbvias, mas é só para saber Não, tranquilo, professor. se vocês fizeram ou se copiou e colou e nem leu. Aí é só para saber mesmo se tu leu o que ele tá explicando. Não, aqui eu faço tudo aqui. Mas beleza, eu vou fechar bem aqui a tua avaliação, vou te mandar aí no WhatsApp. Tranquilo. Se tiver algum questionamento, aí te chama. Não, fechou, tranquilo. Tem que pelo menos ler. De fato, né, mano? Beleza, então. Vou parar aqui de compartilhar a tela, então. Certo. Quem é o próximo? Valeu, valeu. Nosso grupo.